Olá pessoal, chegamos no nosso quarto encontro e hoje nós vamos conversar sobre um segredo de aprendizagem que o MIT conhece e utiliza. Nós vamos hoje conversar sobre esse segredo e lembrando, se você ainda não viu os outros vídeos, assista porque também são muito importantes e todos fazem parte de uma sequência. E uma dica antes de começarmos. Coloque seu fone de ouvido, reserve um lugar bem tranquilo para você ficar com a sua atenção focada e aprender o que o MIT está utilizando, e não só o MIT, Harvard também e outras. Então, vamos lá. E qual é esse segredo? Sala de aula invertida, que tem se mostrado uma estratégia fenomenal tanto para ensinar quanto para aprender. E nos dias de hoje, com aulas remotas, a sala de aula invertida feita da maneira adequada é um recurso fantástico de aprendizagem. Vejamos. E aí vamos começar verificando como algumas universidades espalhadas pelo mundo estão utilizando a sala de aula invertida ou o Flipped Classroom. O MIT considera que a sala de aula invertida é fundamental no seu modelo de aprendizagem. Ela também já foi testada e aprovada por universidades classificadas entre as melhores do mundo, como Duke, Stanford e Harvard. Em Harvard, nas classes de cálculo e álgebra, os alunos inscritos em aulas invertidas obtiveram nada mais, nada menos que 79% a mais na aprendizagem do que os alunos que cursaram o ensino tradicional. Muito interessante esse dado, né? E como é a sala de aula invertida? Bom, a primeira coisa que a gente tem que frisar é que ela otimiza o tempo de todos. O aluno, em vez de assistir o conteúdo em sala de aula remota ou presencial, ele vai ter o primeiro acesso em casa. E esse primeiro acesso pode ser feito por meio de vídeos, jogos, textos, pesquisas, entrevistas, enfim. Esses conteúdos serão estudados primeiramente de forma individual e depois, preferencialmente, em grupo. Nesse momento são anotadas as dúvidas e as ideias. E uma coisa muito interessante da sala de aula invertida, professor, é que provavelmente você vai passar textos, vídeos, enfim. Quando você passar textos, quando você passar esses vídeos, lembre-se de utilizar a estratégia estudo dirigido, porque você já sabe, não permita que seus alunos leiam pura e simplesmente, que foi a aula 2 que nós vimos na terça-feira. Então é muito importante, mas é muito importante que a sala de aula invertida seja vista como um processo de estudo. Então, a partir do momento em que o senhor está pedindo para ele ler, assistir um vídeo, ouvir um áudio, não importa. Neste momento, o processo de aprendizagem está acontecendo, vamos lembrar, da forma correta, porque você já tem um objetivo de aprendizagem e o objetivo de aprendizagem é a coisa mais importante que se tem para nortear de forma efetiva a aprendizagem. Então, você vai fazer um estudo dirigido, você vai fazer um estudo de texto e vamos lembrar que ao final do estudo dirigido ou do estudo de texto, o aluno sempre tem que entregar algum resultado, que pode ser uma síntese, pode ser um infográfico, pode ser um mapa conceitual, enfim, exerça a criatividade. Um dos benefícios enormes da sala de aula invertida é que o aluno teve dúvida, olha que interessante, ele pode rever o texto, ele pode rever o vídeo, ouvir novamente o áudio, até que ele compreenda. E lembrando, quando ele estiver na fase de conversas na equipe, de conversas com a equipe, aquela dúvida pode ser tirada entre os pares. Olha que coisa muito importante. Quando ele chegar em sala de aula, ele já está com um nível de aquisição de conhecimento muito mais alto do que você, professor, pode até imaginar. Então, ele está apto a discutir casos,
a resolver problemas, a tirar dúvidas mais profundas, em outro nível, em outro patamar de aprendizagem. Importante dizer que na etapa antes da sala de aula, ou seja, nas atividades que você está passando, é necessário que você monitore o desempenho dos seus alunos. Quem está assistindo vídeos, quem fez a determinada atividade que você passou. E isso é muito importante, você não deve só passar a leitura dos textos ou vídeos. Você deve passar imediatamente uma atividade para consolidar esse conhecimento, né? E, se possível, inclusive, ter um lugar para postar dúvidas. Uma outra vantagem da sala de aula invertida é que o aluno acessa os conteúdos no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. E isso normalmente estimula-os a aprender mais. Outra coisa muito importante da sala de aula invertida, você estimula a autonomia e o amadurecimento do aluno quanto ao ato de aprender. Bom, aí chegamos na sala de aula. Uma das dicas que eu sempre dou é que, logo no início, você faça um questionário com 4 ou 5 perguntas. E qual o objetivo de fazer logo essa pesquisa? Você tem a oportunidade de ver logo de cara o nível da turma e quais as dúvidas mais frequentes. Então, vai a dica. Sempre comece com um questionário de poucas perguntas que você já sabe, pode ser no Google Forms ou em qualquer plataforma de questionário virtual. Vamos traçar um paralelo entre a sala de aula tradicional e a invertida. Na tradicional, aonde você apresentaria os conteúdos, ele agora assiste em casa. E na sala de aula é feito exclusivamente para tirar dúvidas, apresentar casos para que sejam resolvidos. O que a gente tem? Em casa, a gente está trabalhando com processos cognitivos mais simples. E lembrando que, quando eu falo em casa, nós estamos falando da parte individual e em grupo. Ou seja, antes da sala de aula, você está trabalhando com um grupo de processos cognitivos mais simples. Quando você chega em sala de aula, quando seu aluno chega em sala de aula remota ou presencial, você tem a oportunidade de levar esses processos cognitivos para níveis mais complexos. Porque lembre-se, vou repetir, agora você está tirando dúvidas mais complexas, porque as preliminares já foram tiradas numa etapa anterior, e você poderá apresentar casos, situações, problemas e etc. E essa estratégia é tão eficiente que, por exemplo, na Universidade de Michigan, um estudo mostrou que os alunos estão aprendendo em menos tempo. E de acordo com o Flipped Learning Global Initiative, o número de salas de aulas invertidas cresce 37% ao ano no mundo. Um dos maiores exemplos é a Islândia, onde 25% das escolas já adotaram um modelo. E outro exemplo muito singular é a Finlândia, que é um exemplo de educação inovadora. Esse método já é utilizado nas escolas da Finlândia. E aí, você vai ficar de fora? Ainda mais nesse momento de aulas remotas. Você está com a faca e o queijo na mão. Ou você vai preferir ficar com esse sentimento de insegurança, frustração e angústia? Ou a possibilidade de passar por esse momento aprendendo cada vez mais e melhor, com mais segurança e alegria? Qual é a sua decisão? Bom, fique ligado, pois amanhã teremos mais uma aula e eu ouso dizer que é a aula mais importante da semana. E qual é o tema? Descubra como ter aulas incríveis, ter seu esforço recompensado, seus alunos aprendendo mais, sem ser um especialista em educação. Ops, sem ser um especialista em educação é fácil assim? É fácil assim. Descubra amanhã como. Sou Regina Werneck e te espero amanhã.